Nesta segunda-feira, me desloquei para a Paraíba para participar do Congresso Nacional dos Juízes do Trabalho. Estive lá no Congresso da ANAMATRA como painelista e eu sou muito transparente. E por que eu digo transparente nesse momento? Porque o que eu disse lá, eu vou dizer aqui. O que eu penso da Justiça do Trabalho, o que eu penso no momento que atravesso o Congresso Nacional, e fui lá muito bem recebido. Um plenário lotado de juízes de todo o Brasil, e eu disse lá que a minha palestra naquele momento eu ia, nesta segunda-feira, trazê-la aqui à tribuna do Senado. Senhora Presidente Ana Amélia, estive em João Pessoa nesta semana, mais precisamente nos dias 1 e 2, cheguei na segunda, e fiquei naturalmente muito satisfeito, muito feliz pela acolhida que eu tive de todos os juízes que estavam lá naquele congresso. Na abertura do evento, que aconteceu na noite do dia 1º de maio, tive a honra e a grata satisfação de compor a mesa ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, e de outras autoridades, entre elas o presidente do Superior Tribunal do Trabalho, o ministro João Oreste Dallazen. A palestra que preferi no dia 2 teve como tema a função jurisdicional na criação do direito. O jurista, e aqui eu cumprimento, Luiz Guilherme Marinoni, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, também dividiram a mesa comigo e foram os outros 2 painelistas. O painel foi presidido pelo diretor de Assuntos Legislativos da ANAMATRA, Germano Siqueira. Aproveito esse momento aqui no Parlamento para mostrar o que eu penso dessa questão. Repito, foi uma grande honra participar na qualidade de palestrante do 12º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, CONAMAT. Agradeço a cada um dos organizadores do evento pelo convite recebido, especialmente ao presidente da ANAMATRA, juiz Renato Henri Santana, ao vice-presidente Paulo Luiz Schmidt e ao presidente da ANAMATRA 13, Adriano Mesquita Dantas. Cumprimento, com mais força nesse momento, aos meus queridos amigos do painel, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que eu já citei, e também o Maurício Godinho e o jurista Luiz Guilherme. Acredito, senhores e senhoras, que aquele congresso avançou muito nas reflexões sobre o papel do Poder Judiciário e do magistrado do trabalho na realidade social brasileira. Para mim, e lá eu disse, foi um enorme prazer voltar à cidade de João Pessoa, belíssima capital da Paraíba, estado que com tanto carinho acolheu a todos. Eu, naturalmente, como gaúcho paraibano, disse lá que voltava àquela capital com muita alegria, pois recebi, há 1 ano e meio atrás, o título de cidadão paraibano. Disse lá, e é verdadeiro, que o mar lá é lindo. A visão do mar de João Pessoa sempre é inspiradora e, com certeza, haveria de renovar, como renovou, nossas energias nas importantes reflexões sobre o campo sem limite do trabalho e as suas contradições. Buscamos ali prováveis saídas políticas e jurídicas que poderão elevar os padrões de vida do trabalhador no Brasil e, por que não dizer, aqui no Mercosul. Tomamos
o azul profundo do imenso mar paraibano e nordestino como uma espécie de sonho, dizia eu, um oásis no deserto, no momento em que a seca assola e maltrata a nossa gente nordestina. A presença eterna do oceano também nos inspira sempre a buscar uma sociedade mais justa, com água, trabalho e salário digno para todos. Uma sociedade mais iluminada, mais solidária e mais fraterna. Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, a experiência brasileira mostra novos rumos, novos caminhos, para que a gente possa sair do chamado capitalismo selvagem para um capitalismo voltado para as políticas humanitárias. Nós todos sabemos que a responsabilidade social, infelizmente, em relação ao interesse econômico, está ainda muito longe, como demonstrou aqui na tribuna o senador Jorge Viana. Para ajudar a reverter esse quadro, a Justiça do Trabalho cumpre um papel fundamental. Poderia lembrar aqui, são quase 3 mil ações, 3 milhões de ações por ano que são julgadas. 2 milhões e meio, mais ou menos. Acredito, disse lá e digo aqui, acredito, podem crer, que a Anamatra prima pela tão sonhada responsabilidade social para garantir que os brasileiros possam viver e envelhecer com dignidade. Eu creio nos magistrados do trabalho, como guardiões da paz social, e que se empenham na tarefa de distribuir esperança, renda e justiça para todos. Até porque é dever de um Estado moderno garantir uma ordem jurídica que tenha como objetivo o bem comum. Senhoras e senhores, disse lá e repito aqui, tenho refletido muito sobre o nosso papel aqui no Congresso Nacional. Todo mundo sabe que eu sou um amante da democracia. Ruim com a democracia, muito, muito pior sem ela. Ditadura, nunca mais. Mas eu lamento ter que reconhecer que o parlamento brasileiro não tem atendido às demandas da sociedade e, mais grave, principalmente as demandas sociais. Precisamos melhorar esse quadro, fazendo com que as questões de interesse direto dos mais pobres, dos mais necessitados, dos marginalizados, sejam votadas aqui. Até porque eu entendo e dizia lá e digo aqui, o Congresso tem que ter a sua pauta social. Não dá para esperar que somente o Executivo, por medida provisória ou por um projeto de governo sobre esse ou aquele tema, é que aponte alguns caminhos no campo social. E já, por outro lado, sou obrigado a dizer que o Judiciário, de forma mais corajosa, vem tomando decisões nesse sentido. E vou aqui lembrar alguns temas. Política de cotas. Congresso não vota, Supremo decide. Bioética. Congresso não vota, Supremo decidiu. O direito homoafetivo. Congresso não votou, Supremo decidiu. Da regulamentação do aviso prévio, Congresso não votou durante 20 anos, quando o Supremo disse, bom, nós vamos decidir, baseado num projeto da Anamatra, que é a que eu apresentei, daí o Congresso, numa semana, delibera. Instituto da Desaposentadoria. Está circulando aqui nas duas casas, nem relator tem. O ministro Marco Aurélio já deu o parecer favorável. Alta programada, teve que setores da Justiça dizer que durante o período que eles ficam na alta programada e que não recebe da empresa, tendo recebido alta, a Previdência tem que pagar. O adicional de insalubridade, a Justiça é que decidiu que não pode ser sobre o salário mínimo e sobre a remuneração. Direito de greve é a mesma coisa,
pessoas com deficiência foi na mesma linha e só depois que o Congresso adiantou. Eu podia aqui avançar no debate da ficha limpa, da fidelidade partidária, do limite de vereadores, enfim. Eu deixei lá a minha posição. Eu sou totalmente favorável à postura do Judiciário em decidir temas do campo social que o Congresso se omite. Exemplo disso, por que não lembrar, o recente julgamento iniciado sobre a demarcação das terras quilombolas, em que o relator, inclusive, deu parecer contrário ao decreto do presidente Lula. Mas por quê? Porque o debate jurídico aqui no Congresso, nós tínhamos colocado no Estatuto da Igualdade Racial o decreto do presidente Lula dentro do Estatuto para se transformar uma norma por lei. O Congresso, quando vota o Estatuto, retira o decreto do presidente Lula e a argumentação no Supremo, que foi feita pelo ministro relator, é que deveria ser uma lei e não um decreto. Mas eu disse lá naturalmente, colocando a minha visão, que eu entendo que o decreto do presidente Lula é viável, sim, e essa votação no pleno, no plenário, nós haveremos de reverter, porque o artigo 68 das disposições condicionais transitórias é auto-aplicável, então estaria garantido o direito da terra dos quilombolas. Disse lá, senador Simão, que não gostei da decisão da segunda turma do TST, que quando aquela turma, eu estava falando para eles, juiz do trabalho, e disse, não gostei mesmo, quando disseram que o trabalhador, para ter direito ao emprego, o empregador poderia consultar o SPC e também a Serasa. Para alegria minha, foi o momento que fui mais aplaudido. Ou significa o quê? E que depois, casualmente, eu dizia no meu pronunciamento que a ampla maioria dos juízes é contra essa posição. Foi uma decisão tomada pela segunda turma, que a Anamáter é contra e os juízes também são contra. Que bom, que bom. Foi um momento, eu acho que, dos mais bonitos daquele encontro. Mas tudo que eu falei aqui, que eu disse lá, eu prefiro 1000 vezes um judiciário forte e ousado, e nem sempre decide naquilo que eu exatamente gostaria que fosse, do que poderes amarrados, engessados pelo poder econômico. Estou preocupado, e o assunto que foi tratado aqui, e lá eu disse, por exemplo, com as brechas que se abriram no Código Florestal, contrárias à visão de um meio ambiente mais protegido e sustentável. Disse eu e repito aqui, em dezembro do ano passado, o Senado Federal aprovou um texto fruto de um amplo entendimento entre senadores, deputados, sociedade civil e, inclusive, a presidenta Dilma. Eu sou do tempo que palavra empenhada tem que ser respeitada. Por isso, não entendi como é que a Câmara dos Deputados, nesse caso, rompeu o acordo. Me lembro aqui que os ambientalistas criticaram o acordo do Senado. E veja o que acontece na Câmara. Mutilaram o texto, que aqui nós aprovamos por unanimidade, quase, por ampla maioria, romperam o acordo, trazendo sérios prejuízos ao meio ambiente, ao ecossistema, ao planeta, atingindo principalmente rios e florestas. Como vemos, o poder econômico está muito bem articulado no Congresso, influenciando decisões de parlamentares. E por isso lá eu disse que a presidenta Dilma tem mais é que vetar. Quero dizer que quando disse isso, os aplausos foram generalizados. Claro que eu não estou aqui dizendo se ela vai vetar total ou parcial, mas que vai ter veto, acredito que vai ter. Também não deixei de comentar lá a decisão tomada do Supremo Tribunal Federal sobre as cotas. Falei do voto belíssimo do ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, que, no meu entendimento, entrou para a história, não só do Brasil, da humanidade, e vai ser eixo de debate contra os preconceitos nos 5 continentes. Eu disse lá e repito aqui, que lá fora, quando acontecer uma situação como essa, eles dirão, lá no Brasil, um país que destaca cada vez mais no cenário internacional os negros
índios e pobres, brancos e negros, terão acesso à universidade. Isso é muito bom, bom de ouvir, para o orgulho de todos os brasileiros. Só espero que o Congresso Nacional, a exemplo do que ocorreu no Parlamento da Índia e dos Estados Unidos da América, acompanhem a decisão da Suprema Corte. Para aqueles dois países também, a Suprema Corte decidiu, mas o Parlamento, em seguida, referendou. O projeto está pronto. A senadora Ana Rita é relatora para ser votado aqui na CCJ. Cumprimentei também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, e disse: Vossa Excelência teve uma posição corajosa que merece de nós, militantes dos direitos humanos, todos os elogios. Na primeira sessão, ministro Carlos Aires Brito, na primeira sessão sob sua presidência, posicionou-se a favor de cotas, colocou em votação um pleito pelo qual os militantes dos direitos humanos lutavam há anos e anos, para não dizer décadas e décadas. É bom lembrar que foi votado as cotas por unanimidade. É bom lembrar que agora também, depois do evento, inclusive, o Supremo decidiu, só um voto contra, se eu não me engano, que o ProUni também é inconstitucional, garantindo de novo que pobres, negros, brancos e índios tenham acesso à universidade particular via o ProUni num sistema de cotas. Falei também, e com muita tranquilidade, da PEC número 3 de 2011, que está lá na Câmara dos Deputados, aprovada já na CCJ. Já disse que eu lamentei a aprovação dessa cota, dessa PEC, que pretende anular os atos emanados do Judiciário. Considero isso antidemocrático, um desrespeito à Constituição e uma demonstração de força daqueles que querem estar acima do Judiciário e, por que não dizer, acima do Supremo Tribunal Federal. O novo dispositivo, que eu espero que não seja aprovado pelo plenário da Câmara e nem do Senado, é um dispositivo que vai se tornar uma afronta, um rompimento da triparticipação dos poderes. Não precisamos fazer uma briga entre poderes, precisamos fazer com que cada um assuma os seus papéis, que votem as matérias para que o outro não se obrigue, por provocação feita pela sociedade, legislar em cima da omissão do próprio Congresso. O Supremo Tribunal vem tomando decisões em resposta à morosidade de propostas que deveríamos ter votado já há 10 ou 20 anos. Podem crer, penso eu, que o Judiciário está avançando. Como bem disse o filósofo Slavoj Žižek, temos de agir, porque as consequências de não agir podem ser catastróficas.